E se eu te dissesse que pensamento positivo pode estar te sabotando? Não tô falando de falta de disciplina, eu não tô falando de preguiça, eu tô falando de um fenômeno medido em laboratório, onde pessoas que visualizavam o sucesso têm menos chances de alcançá-lo do que quem visualiza o fracasso. A ciência já provou isso em 2011. Então hoje eu vou te mostrar o experimento de Gabriele Oettingen, que virou a psicologia motivacional de cabeça para baixo. E no final desse vídeo você vai entender por que aquela frase "pense positivo e vai dar tudo certo" é a maior armadilha para o teu cérebro. Beleza? E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Felipe Lewandowski. Cara, eu preciso te fazer uma pergunta muito séria. Quantas vezes nessa última semana você acordou com aquela energia toda e hoje eu vou derreter, hoje eu vou macetar os estudos? E aí você senta na cadeira, olha pro livro e do nada vem aquela vontade incontrolável de checar o celular, abrir uma aba aleatória, ver se tem mensagem nova. E aí quando você percebe, já perdeu 40 minutos rolando o feed, vendo gente que você nem gosta direito, e a culpa começa a bater. Aí você tenta de novo, agora vai. Mas o cérebro tá pedindo mais um videozinho, só mais um, eu prometo, que é o último. E no fim do dia, você olha por que fez e pensa, caramba, eu não produzi nada de novo, eu só revisei o que já sabia. E o pior é que você tem capacidade. Você sabe que se sentar e focar por 2 horas, tu resolve aquela lista inteira de questões que tá parada ali, já tem uma semana. Mas na hora H, parece que tem um muro invisível entre você e a ação. E sabe qual é a parada mais louca? A galera te fala, você precisa de motivação, visualiza teu objetivo. Imagina você passando na prova, sentindo a felicidade, o orgulho. Putz, e eu também já acreditei nisso por muito tempo. Eu achava que se eu ficasse imaginando o diploma na parede, a festa de formatura, o jaleco com meu nome, isso ia me dar um gás para estudar. Só que não dava. Eu ficava lá deitado na cama, sonhando acordado, com um futuro incrível. E sabe o que acontecia? Eu me sentia bem ali mesmo. Sem fazer nada, o meu cérebro liberava um pouquinho de dopamina só de imaginar, e aí eu adiava o estudo de novo, porque a necessidade emocional já tinha sido parcialmente atendida pela fantasia. E aí eu me senti um lixo, porque todo mundo fala que pensamento positivo funciona. Então se não tá funcionando comigo, a culpa deve ser minha, né? Eu devo ser fraco, devo ter preguiça, devo ser preguiçoso. Mas aí, cara, eu descobri um estudo que mudou completamente a forma de como eu vejo isso. E olha, não é teoria de coach, não é dica de podcast motivacional, é um experimento publicado em 2011 pela psicóloga Gabriele Oettingen, da Universidade de Nova York, que virou um livro chamado Written Positive Thinking. E o que ela descobriu derrubou décadas de autoajuda. Ela pegou estudantes que estudavam procurando emprego e dividiu em 2 grupos. O grupo A recebeu a instrução clássica: visualize você conseguindo o emprego dos sonhos, imagine a entrevista perfeita, sinta a alegria da aprovação. E o grupo B fez algo diferente. Eles visualizaram o objetivo, mas também foram obrigados a pensar nos obstáculos reais que poderiam atrapalhar, tipo, e se eu travar na entrevista? E se eu não souber responder uma pergunta técnica? E aí vem o plot twist. 2 anos depois, ela acompanhou esses estudantes para ver o que tinha conseguido emprego. O grupo A, o do pensamento positivo, mandou em média 13 candidaturas. O grupo B pensou nos obstáculos, mandou 26 candidaturas, o dobro. E tem mais, o grupo B recebeu ofertas de emprego e tinha salários significativamente mais altos.
Cara, quando eu vi esses números, eu pensei, como assim? Pensar no que pode dar errado funciona melhor do que pensar no sucesso? E foi aí... E aí eu fui entender o mecanismo por trás disso. O que está acontecendo é o seguinte: quando você só visualiza o resultado positivo, o teu cérebro interpreta aquilo como se fosse real. Ele libera dopamina, você sente uma mini recompensa, e aí a urgência de agir diminui. É tipo comer um docinho antes do almoço. Você mata um pouquinho da fome e perde a motivação para fazer a refeição completa. O pensamento positivo cria uma ilusão de conquista. É tipo treinar boxe, só imaginando você nocauteando o adversário, sem nunca levar um soco. Você se sente confiante no vestiário, mas quando entra no ringue e leva o primeiro soco na cara, você congela, porque o teu cérebro não estava preparado para isso. E agora você visualiza o obstáculo. O cérebro entra no modo spring. É treinar, levar golpe, de propósito, dói. Mas quando você entra na luta de verdade, o cérebro já conhece aquela sensação e sabe a reagir. Você não trava, você contra-ataca. Agora, quando você visualiza o obstáculo, o cérebro entra em modo de preparação. Ele ativa o córtex pré-frontal dorso lateral, a região do cérebro responsável por planejamento executivo e controle inibitório. É a mesma área que você usa quando segura a vontade de comer chocolate que está na geladeira. Só que em vez de gastar energia resistindo ao impulso, você já criou o plano de ação. Então, a resistência vira automática. Você começa a criar estratégias mentais de tipo, se isso acontecer, eu vou fazer aquilo. Isso tem um nome técnico, contraste mental. Você coloca o desejo e a realidade lado a lado. E essa fricção gera energia de ação. E olha que interessante. A Gabrielle Otten-Quinn desenvolveu uma técnica baseada nisso. Ela chama de WOOP. WOOP é a sigla para Watch, Outcome, Obstacle Plan. Desejo, resultado, obstáculo, plano. Funciona assim. Primeiro você define o desejo. Tipo, eu quero terminar esse capítulo de bioquímica hoje. Segundo, você visualiza o resultado positivo. Eu vou me sentir aliviado, vou dormir em paz, sabendo que avancei, dever cumprido. Terceiro, e aqui é o pulo do gato. Você identifica o obstáculo inteiro mais provável. Tipo, mas e se bater aquela vontade de abrir um Instagram no meio do estudo? Quarto, você cria um plano condicional. Se eu sentir vontade de pegar o telefone, então eu vou levantar, fazer 10 flexão, beber água e voltar. Sacou a diferença? Você não está sendo pessimista, você está sendo realista. Você está preparando o teu cérebro para a guerra, não para a festa. E tem outro estudo dela que eu acho ainda mais impressionante. Ela testou o WOOP com pessoas tentando perder peso e descobriu que quem usava a técnica consumia, em média, 200 calorias a menos por dia, sem nem perceber. Porque elas tinham planos mentais prontos do tipo, se eu passar na frente da padaria e sentir vontade de comprar pão e queijo, então eu vou lembrar que comi um no café da manhã, estou farto e vou seguir direto. O cérebro precisa de gatilhos de ação, não de sonhos vagos. E olha, eu sei que isso pode soar estranho, porque a gente cresceu ouvindo o contrário. Seja otimista, acredita que vai dar certo, é a lei da atração. Mas a realidade é que otimismo cego paralisa. Otimismo estratégico, que reconhece o obstáculo e se prepara para ele, é o que move. E cara, eu testei isso na prática. Quando eu estava estudando para o vestibular, eu parei de ficar imaginando o dia da aprovação e comecei a fazer o seguinte. Todo dia, antes de estudar, eu escrevia no papel. Qual é a coisa que mais pode me atrapalhar hoje? Às vezes era o sono, às vezes era a ansiedade, às vezes era um grupo do WhatsApp explodindo. E aí eu criava a regra. Se o grupo explodir, então eu vou mutar por 2 horas e avisar que estou estudando.
Parece simples, mas essa preparação mental fez o meu cérebro parar de ser pego de surpresa. Eu não ficava mais naquela, aconteceu de novo. Agora lascou. Amanhã eu começo de novo. Eu já tinha o plano A, B, C, D, e isso gerou uma confiança absurda, porque eu sabia que mesmo nos dias ruins eu tinha controle. Agora, uma coisa que eu preciso deixar claro, o whoop não é para te fazer desistir. Se você pensar no obstáculo e perceber, cara, isso é grande demais, não tem como. Aí a técnica tá te mostrando que talvez o desejo não seja viável. Agora, ou que você precisa quebrar ele em pedaços menores. E tá tudo bem. Melhor perceber isso no planejamento do que descobrir no meio da execução e desmoronar. A técnica é um filtro de realidade. Ela separa o que é sonho motivacional do que é meta acionável. O whoop é otimismo com os pés no chão. Você ainda visualiza o sucesso, você ainda quer o resultado, mas você também respeita a realidade. Respeita que o caminho vai ter pedra e que você se arma para passar por cima delas. Porque a verdade, cara, é que ninguém passa em concurso, em vestibular, em prova difícil, só com pensamento positivo. A galera que passa é a galera que esperava o obstáculo e mesmo assim continuou. É quem planejou para fadiga, planejou para dúvida, planejou para vontade de desistir. Então, se você tá travado na procrastinação, se você tá naquela de amanhã eu começo, eu te desafio a fazer o seguinte ainda hoje. Pega um papel, escreve o whoop, desejo, o que você quer fazer hoje. Resultado, o que, ou melhor, como você vai se sentir quando terminar. Obstáculo, qual é a coisa mais provável que vai me atrapalhar? Quarto, o plano. Se isso acontecer, o que você vai fazer? E eu garanto para você, só de escrever isso, teu cérebro já vai começar a trabalhar diferente, porque você tirou a ação do campo da fantasia e jogou ela no campo da estratégia. A estratégia é o que separa quem sonha de quem conquista. Agora, se você curtiu essa lógica de entender como o cérebro funciona para hackear a procrastinação, lá na comunidade Acurácia, eu solto todo dia materiais práticos de como aplicar técnicas desse tipo no dia a dia, com exemplos reais, com ajustes para quem trabalha, para quem estuda, para quem tem pouco tempo, para quem está começando do zero. O link está na descrição. E olha, independentemente de onde você está agora, se você está travado, se você está frustrado, eu quero que você saiba de uma coisa: a culpa não é tua. Ninguém te ensinou isso na escola, ninguém te explicou que o cérebro tem essas trapaças, que ele prefere o conforto da fantasia do que o desconforto da ação. Mas agora você sabe, e saber é o primeiro passo. O segundo é agir. E eu sei que você é capaz, porque você está aqui, você buscou esse vídeo, você quer melhorar. Isso já te coloca na frente de 90% das pessoas. Então respeita o teu esforço, mas ajusta a tua estratégia. Porque esforço sem método é correr na esteira. Sua, cansa, mas não sai do lugar. E você merece sair do lugar. Você merece ver o resultado. Então bora colocar o whoop na prática e me conta nos comentários se funcionou. Meu nome é Felipe Lewandowski. Bons estudos e até a próxima.